Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza. E hoje nós vamos relembrar um pouco do Teorema de Pitágoras fazendo alguns exercícios, tá bom? Então pega o seu material, papel, lápis, borracha, caneta e vem conosco para que nós possamos aprender esse assunto que é muito fácil e muito importante para o seu vestibular e para os seus estudos também, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira questão sem mais delongas. Antes de mais nada, peço para você dê aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos de estudo, se inscreva no canal também para ficar por dentro de todos os vídeos das videoaulas que eu vou postar. E vamos lá, ó. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar ao outro ponto sinalizado com o I. Supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Então vamos lá. Vamos olhar aqui o desenho, o mapa. Então você está aqui, ok, nessa parte amarela e você quer chegar aqui no I. E ele está falando que, deixa eu trocar aqui para minha canetinha, e ele está falando que essas duas ruas aqui, ó, fazem um ângulo de 90 graus. É isso que ele está dizendo. Destacadas seja 90 graus. Se você não fosse seguir esse trajeto dessas ruas e você pudesse ir em linha reta, ou seja, sair daqui até aqui, quantos quilômetros você percorreria? Então é exatamente essa distância daqui, ó, que nós vamos descobrir. Então vejam que aqui nós formamos um triângulo retângulo, em que a nossa interrogação é justamente essa hipotenusa desse triângulo retângulo, tá bom? Então nada mais é do que teorema de Pitágoras. Você tem dois valores e está à procura do terceiro. Então vamos relembrar. O teorema de Pitágoras é o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse a ao quadrado aqui quer dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então, esse A daqui sempre vai ser a hipotenusa. Esse B e esse C vão ser esses catetos daqui, ó. A ordem deles não vai importar. A única ordem que importa é que esse A sempre seja a hipotenusa. Tranquilo? Então, vamos continuando. Vamos substituir. Ó, o que é que a gente vai ter aqui? O cateto B, eu coloquei ele como sendo 12, tá? É o outro lado do triângulo. E o cateto C como sendo 5, tá bom? E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos elevar esses dois ao quadrado para depois somar. Então, a ao quadrado, ó, repete, ele é igual a 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25, tá bom? Então, primeiro eu tenho que fazer essa potência, tá? Para depois somar. Não pode somar antes, tá ok? Então, primeiro faz as potências, depois soma. E agora nós vamos somar. 144 mais 25 dá igual que a ao quadrado, ó, repetir de novo, é igual a 169. Pronto. Quando chegamos nesse cenário daqui, em que eu tenho a minha letra, a minha incógnita ao quadrado e somente um valor aqui do lado, nós vamos tirar a raiz. Se tem um quadrado aqui, então a raiz que nós vamos tirar é uma raiz quadrada. Se tivesse um 3 aqui, seria uma raiz cúbica e por aí vai, tá bom? Então, esse A vai ser igual à raiz quadrada do 169 e a raiz quadrada do 169 é igual a 13. 13, tá bom? Então, como a nossa unidade de medida aqui são os quilômetros, ó, quilômetros e quilômetros, então esse 13 também vai ser 13 quilômetros. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Então, o Teorema de Pitágoras não tem dificuldade nenhuma, não tem complicação nenhuma para você nunca mais errar um Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, se eu quiser ir direto do ponto vermelho até o I, se eu pudesse ir em linha reta, eu percorreria só 13 quilômetros. Tranquilo?
Então vamos lá agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, antes de fazer, dá uma pausa, lê com cuidado, tenta resolver, já que a gente já fez o processo todo da questão anterior, que já serve de exemplo. Dá uma pausa, tenta resolver, copia no seu caderno e vamos depois continuar, tá bom? Pronto. Você já deve ter tentado fazer, é importante, eu sempre digo isso, é importante que você tente fazer. Porque matemática não adianta você apenas escutar, você precisa botar a mão na massa, tá bom? Então vamos lá. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Então, distância entre os muros laterais de um lote retangular, 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20, então a diagonal mede 20, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Então, de novo, a distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer quando temos teorema de Pitágoras, essa parte de seno, cosseno, tangente que a gente vai ver no próximo vídeo, vai ser o seguinte: você precisa tentar desenhar o que está acontecendo. Você precisa tentar fazer um desenho de tudo que você consegue imaginar nessa situação. Então, a primeira coisa, ele está falando de um lote retangular. Então, vamos desenhar um retângulo. E essa área daqui representa esse lote. Aí agora vamos colocar as informações sobre ele. Então, ele diz que a distância entre os muros laterais é de 12 metros. Então, aqui ó, eu tenho um muro, esse daqui, e aqui eu tenho outro muro, que é esse carinha daqui. E ele diz que a distância entre os dois, essa distância daqui, é de 12 metros. Tá ok? 12 metros. Deu para entender? Deixa eu só desenhar direitinho para não ficar em cima. Então, essa distância daqui, ó, aqui é 12 metros. A distância desse cara daqui para esse cara daqui. Fechou. Agora vem a segunda informação. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20. Então, a diagonal ó, é essa distância daqui. E ela mede 20 metros, ok? A diagonal é 20 metros. E ele quer saber qual é a medida, deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho. E ele quer saber qual é a medida do portão até o muro do fundo. Então, digamos que aqui seja o portão, tá ok? Então, ele quer saber a distância daqui até aqui, ó. A distância do portão até esse muro do fundo, que é exatamente o cateto que a gente vai procurar. Lembrando que como é um retângulo, ó, esse cara daqui ele é 90 graus. E faz com que toda essa minha área daqui seja um triângulo retângulo. Se é triângulo retângulo, a primeira coisa que você pensa é o quê? Teorema de Pitágoras. E é isso mesmo que a gente vai fazer, tá? Isso ficou horrível. Então vamos para as alternativas. As alternativas são as seguintes: 8 metros, 10 metros, 12 metros, 14 metros ou 16 metros, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, padrão. Aí agora é que tá, ó, a minha hipotenusa agora não é mais a incógnita, ela tem um valor, é o 20. Então esse 20, ele vem para o A. Esse 12, ele pode ir tanto para o B quanto para o C. Mas nesse caso aqui, ó, eu coloquei ele vindo para o C. E esse B é exatamente o que eu quero achar aqui. Ok? Então, vamos agora substituir e fazer o nosso cálculo. Substituindo, nós temos o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Substituindo, nós temos essa conta para nós fazermos. Ó. A ao quadrado virou 20 ao quadrado.
aqui. B ao quadrado é o que a gente quer descobrir e C ao quadrado virou 12 ao quadrado. Aí vamos fazer primeiro as potências, tá bom? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, tá aqui. B ao quadrado repete, tá aqui. E 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, que também está aqui. Aí agora o que é que eu vou fazer? Ó? Esse 144 que está somando, eu vou passar ele para esse lado daqui, só que com o sinal negativo. Eu sempre inverto o sinal quando eu passo de lado do igual. Então ele estava mais, ele vira menos. Então vai ficar 400 menos 144 é igual a esse b ao quadrado. E esse b ao quadrado é justamente o valor que eu quero encontrar. Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. 400 menos 144 dá 256. E 256 vai ser igual a esse b ao quadrado. Muitos de vocês podem estar se perguntando por que é que a letra está no final e não na frente. Isso influencia alguma coisa? Não. Por quê? Aqui nós temos uma igualdade, então tanto faz eu colocar o 256 depois e o b ao quadrado na frente, quanto colocar ele desse jeito. A igualdade permanece a mesma, tá bom? Mas agora vamos colocar esse b na frente porque nós vamos tirar essa raiz. Então b vai ser igual à raiz do 256 e a raiz do 256 é 16, ok? Como nós estamos trabalhando com metro, então isso aqui vai ficar 16 metros. A resposta, a letra E. Tudo tranquilo? Se você não conseguiu fazer, se você não entendeu, volta o começo da aula, tenta fazer de novo, que eu tenho certeza que dessa vez nós vamos conseguir perfeitamente. Tranquilo? E agora vamos para mais uma questão que é o seguinte. Vamos para o Enem. Essa questão ela é clássica do Enem. Quase em todas as provas das escolas essa questão está presente. Então, na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, dá para ver que o corrimão é esse cara daqui, ó. É esse cara daqui, ó. Isso daqui, ó, é o corrimão. É essa medida que eu quero saber, tá bom? Só que a gente tem um problema que é, eu sei essa primeira parte, 30 centímetros. Eu sei essa segunda parte, também é 30 centímetros. Mas eu não sei essa parte daqui, ó. Essa parte eu não sei. Mas se a gente perceber, ó, é toda essa parte aqui de dentro forma um triângulo retângulo. Ó, o retângulo dele aqui, ok? Então, se forma um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e acabou. Então, vamos lá. Esse triângulo, eu separei ele aqui e vamos colocar as informações. A altura dele, essa distância daqui, vai ser os 90 centímetros. Essa distância aqui dele, certa distância de baixo, vai ser 5 vezes os 24 centímetros, que é os dos degraus. Tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho o desenho. Então, daqui para cá, 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24. 5 vezes 24 dá 120 centímetros. E o que a gente quer saber é esse carinha daqui, que é o nosso corrimão, que eu coloquei de C, ok? Entenderam a interpretação do desenho? Então, altura 90, largura 120 e o que a gente quer descobrir é esse C daqui. Então, vamos pegar a caneta e vamos fazer a nossa conta. Então, de conta nós temos o quê? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem vai ser a nossa hipotenusa? Vai ser esse carinha daqui, ó. O C vai ser a nossa hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. E aqui pode ser tanto B quanto C, qualquer uma dos dois. Então, vamos lá. O B eu coloquei 90 centímetros e o C 120 centímetros. Vamos elevar ao quadrado para depois somar. Então, C ao quadrado, ó, repito, 90 ao quadrado, 8.100. 120 ao quadrado,
14.400. O que é que faz agora? A gente vai somar isso daqui. Então, c ao quadrado é igual a 22.500. Aí aqui nós temos o seguinte, você pode pensar, eu não estou acostumado a fazer raízes tão grandes. Como é que eu posso simplificar? Dois jeitos aqui que eu vou fazer, que eu vou lhe falar. O primeiro é você imaginar o seguinte, se 120 ao quadrado já deu 14.400, então você deve procurar um número maior do que 120 e elevar ao quadrado até chegar ele aqui. Então, pode ser o 14, pode ser o 15, pode ser o 16. E faz rapidinho a multiplicação. Quando chegar nesse valor, você já sabe que é a raiz. A outra parte, o outro jeito de fazer é você separar essa raiz em partes em que você já conheça essas raízes. Ou seja, você diminui o número, transforma ele em fatores de multiplicações para que você consiga saber essas raízes menores. Dessa forma aqui, ó. Eu tenho a raiz do 22.500, essa daqui. Mas eu sei que 22.500 é a mesma coisa que 225 vezes 100, não é verdade? Então, esse número é igual a esse, só que eu transformei ele em uma multiplicação. 225 vezes 100. Aí agora eu sei o quê? Quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso separar essas raízes e manter a multiplicação, só que a multiplicação fora dessas raízes. E eu transformo na raiz de 225 vezes a raiz de 100. Por quê? Porque a raiz de 100 é mais fácil de calcular e a raiz de 225 é mais fácil de calcular do que a de 22.500. Eu tiro a raiz de uma vezes a raiz da outra e sobra 15 vezes 10, que vai dar 150 centímetros. Ok? Então, essa medida daqui, ó, ela é de 150 centímetros. Mas quando a gente olha para as alternativas, não tem nenhuma de 150, não é verdade? Por quê? Porque está faltando o restante do corrimão. E o restante é esse carinha daqui, e o restante também vai ser esse carinha, ó, daqui. Então, tenho que somar essas duas partes para calcular o tamanho do corrimão inteiro, ó, ele quer o total. Então, eu somo 30 mais 30, então vai ser 150 mais 30 mais 30, que isso vai dar 210 centímetros, ou como a questão pede, 2,1 metros. E aí nós chegamos na resposta, que é a nossa letra D de dado, ok? Questão muito fácil do Enem, que é ganha ponto dado de graça. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Então, refaçam todas as questões, estudem para a avaliação de vocês, continuem estudando também para o vestibular. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso, um abraço a todos, boa semana para vocês de estudo, valeu, tchau, tchau.